Oi, pessoal, boa noite para todo mundo que já está aí. Espero que vocês consigam me escutar bem. A gente vai dar início ao nosso encontro de hoje. Sejam bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem, os familiares de vocês também, no meio dessa confusão que a gente está passando. Mas não podemos deixar nosso aprendizado de lado. Me confirmem, por favor, aí se vocês conseguem me escutar bem, para que a gente possa dar início. Perfeitamente bem. Sim. Tá ok. Tá ótimo. Eu vou passar o slide lá para onde a gente parou na última aula. A gente começou a conversar na aula passada sobre personalidade. A gente viu as duas primeiras frentes, que são as perspectivas biológica e genética, e a perspectiva psicanalítica de personalidade. Apenas lembrando alguns conteúdos, enquanto a gente vai chegando até lá, a gente viu que na perspectiva 1, que é a perspectiva biológica ou genética de personalidade, a composição da personalidade, segundo a teoria, seria advinda dos traços genéticos que a gente recebe hereditariamente aí dos nossos pais ou dos nossos familiares. Então, eles acreditavam que alguns traços de personalidade já nasciam com a pessoa. Então, já vinham aí de berço com os seres humanos. Então, essa era a primeira perspectiva, que era a perspectiva biológica ou genética. A gente também viu a perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica, que é aquela do Freud, que falava basicamente sobre aquela individualização entre consciente e inconsciente. Vimos os conceitos de id, ego e superego, ou seja, da nossa vontade instintiva, do nosso meio pelo qual nós atendemos às necessidades e, por fim, o contexto social que envolve um processo mental. E vimos que a composição da personalidade ela vai se dar ao longo do desenvolvimento humano, ao longo de toda a história, de toda a trajetória, que a pessoa vai trazendo esses traços de personalidade, já que ela tem um inconsciente, lembranças, memórias, ou até mesmo influências da sua fase da primeira infância. Então, a gente parou nessa segunda perspectiva, que era a psicanalítica do Freud, que tinha essa individualização entre consciente e inconsciente, e hoje a gente retoma na terceira perspectiva, que é a perspectiva behaviorista ou comportamentalista de personalidade. Acho que eu já mandei e-mail para todo mundo, mas não custa nada a gente reforçar e avisar. Todo o conteúdo das nossas aulas ele está disponível não só pelo Microsoft Teams, porque algumas pessoas têm dificuldade de acessar, mas agora todas as aulas gravadas também ficam disponíveis diretamente lá na minha plataforma do YouTube. Eu subi as aulas para lá para que vocês conseguissem acessar de forma mais prática. O canal, na verdade, de comportamento organizacional tem as minhas 3 turmas. Moreira Campos, Parangaba e Centro. Então, lá já tem algumas aulas gravadas, incluso dos nossos futuros temas, né? Após essas perspectivas de personalidade, a gente vai dar início à motivação e na aula seguinte, a aula 1 de comunicação e assim sucessivamente. Então, por exemplo, algumas turmas já estão na aula de comunicação. Então, se você tem curiosidade, ou se você perdeu uma aula, ou se você quer revisitar o conteúdo, ou se você quer se adiantar ao nosso próximo encontro, você vai lá no canal do YouTube, seleciona o vídeo que você quer assistir e vai ter lá a aula gravada inteira, da mesma forma como fica gravada para vocês aqui no Microsoft Teams. É mais uma ferramenta de aprendizado para que a gente possa revisitar os conteúdos. E como cada aula é única, como o professor vai conversando e vai ministrando a aula de acordo com a turma e de acordo com a mente, né, como ela está no dia, então talvez revisitar uma aula sobre uma outra perspectiva, vendo o mesmo conteúdo, eu posso ter dado hipóteses diferentes, justificativas diferentes, exemplos diferentes que ajudem na compreensão, tá bom? Então fica aí a ferramenta para quem está acompanhando a disciplina, para quem precisa revisitar e está em constante aprendizado nesse nosso período de quarentena. Vamos em frente, né? Então, a gente viu que existem 5 perspectivas de personalidade. O primeiro estudo é o biológico-genético, já vimos ele. O segundo estudo, teoria psicanalítica de personalidade, também já vimos nele. E a gente vai para o terceiro hoje, que é a perspectiva behaviorista ou comportamentalista. Da mesma forma como nas outras aulas, professor, eu tenho uma dúvida.
abre o microfone, faz a pergunta na hora. Se sentir mais à vontade, manda a pergunta no chat, mas não deixa de perguntar, porque é muito importante que a gente tenha a compreensão de todo o conteúdo. Igualzinho como se nós estivéssemos na nossa sala de aula presencial, só que mais seguros, porque estamos aí guardadinhos e longe da grande movimentação. Essa perspectiva behaviorista ou comportamentalista, pessoal, ela vai fazer alusão a algo que a gente viu lá atrás. Lembram-se que na evolução, no histórico da psicologia, a evolução das fases históricas da psicologia, existia um período que era justamente onde nós estudávamos as perspectivas behavioristas. A gente aprendeu lá que naquele período a psicologia deu um retrocessozinho porque ela só acreditava, assim como os behavioristas, só acreditavam naquilo que era possível se ver. Essa era a suma e a essência dos behavioristas. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre a perspectiva behaviorista é que ela acredita em traços de comportamento ou em traços de personalidade que podem ser perceptíveis, ok? Então, eles acreditavam que eu só poderia entender personalidade através do que eu pudesse enxergar ou observar no comportamento das pessoas. Então, aquele negócio lá de inconsciente, do estudo do Freud, para eles, para a perspectiva behaviorista, nada, não existia, não funcionava e não tinha nada a ver. Por isso que é uma outra perspectiva diferente dessa última que a gente viu. Vamos nós. Segundo a perspectiva behaviorista, segundo esta perspectiva behaviorista, a gente tem que a psicologia deveria estudar o comportamento de tudo aquilo que pode ser observado, e não do inconsciente, da mente oculta ou nada do tipo. Posso também dizer que a perspectiva behaviorista, ela ressaltou a importância da influência dos estímulos ambientais sobre o comportamento humano. Então, essa perspectiva, em essência, ela vai falar sobre a influência de tudo que está ao nosso redor no nosso comportamento e na formação da nossa personalidade, só que tudo que for observável, ok? Ao desenvolverem os seus estudos sobre a aprendizagem e o condicionamento, que são os dois objetos de estudo dessa perspectiva behaviorista, eles desenvolveram uma visão do que viria a ser a personalidade. Duas contribuições dos behavioristas são fundamentais para o nosso estudo. São a contribuição do Pavlov, que fala sobre reflexos condicionados e também sobre o condicionamento respondente, e os estudos do Skinner, que falam sobre o reforço, seja ele positivo ou negativo, e também sobre os contingenciamentos ambientais. Então, dos estudos behavioristas, os que mais vieram a contribuir para o estudo da personalidade são os estudos do Pavlov, que falam sobre reflexos condicionados, que a gente vai aprender, obviamente, o que é, e sobre o condicionamento respondente, e os estudos do Skinner, que falam sobre reforço, seja ele positivo ou negativo, e também traz à luz uma ideia de contingenciamento ambiental, que nós vamos efetivamente aprender do que se trata. Quem estiver acompanhando o slide pelo seu aparelho celular, a página é a de número 69, que a gente vai ingressar agora, tá bom? Quem não estiver acompanhando aqui na tela, que às vezes fica muito pequenininho no celular, pode abrir lá o PDF que eu anexei aí no chat para poder fazer o acompanhamento da aula, tá bom? Vamos em frente. Começando, então, esses estudos com o Pavlov. Pavlov é o primeiro que nós vamos estudar dentro dessa perspectiva behaviorista. No final do século XIX e início do século XX, o Pavlov realizou uma série de estudos sobre a fisiologia do sistema digestivo e fez uma das grandes descobertas da ciência moderna, que nós chamamos de reflexo condicionado. Para ter uma ideia do que essa descoberta dele representou na época, ele recebeu um prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia em 1904. O Pavlov, ele é muito conhecido pelas suas descobertas sobre os reflexos condicionados, mas o fato é que ele também fez contribuições importantes para o estudo da personalidade, quando ele trouxe à tona essa perspectiva de que os reflexos e a forma como nós nos relacionamos com o contexto ambiental vai influenciar no nosso comportamento de forma muito direta. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse conceito.
Vou ler para vocês o que está nesse exemplo, porque é um exemplo muito didático e a gente pode entendê-lo de forma muito direta. Aí diz o seguinte: vamos falar sobre esse conceito de reflexo condicionado. Imagine que você dê aí um alimento delicioso para um cão faminto. Quando você dá este alimento, você dá um estimulante incondicionado, certo? Você faz com que o cachorro tenha um estímulo incondicionado. Se o cachorro está com fome e você mostra um alimento delicioso, é óbvio que ele vai automaticamente salivar. Se o cachorro que está com fome viu a comida, teve lá um estímulo incondicionado, aquilo chamou a atenção dele, e ele em seguida salivou, ele teve uma resposta incondicionada. Veja, a gente não escolhe, ou pelo menos não programa, a salivação. Ela é natural, principalmente quando a gente está com fome. Então, o Pavlov observou que a carne, para o cachorro que está com fome, ele é um estímulo condicionado, e que a resposta incondicionada desse cachorro, ou seja, a resposta natural dele é a salivação. Biologicamente, essa resposta do cãozinho, ela já é esperada. Isso é o que nós chamamos de reflexo incondicionado. Então, o reflexo incondicionado é uma reação, por exemplo, biológica da pessoa que acontece de forma natural. É como, por exemplo, as nossas expressões de personalidade que não nos deixam mentir. Quando a gente não gosta de uma coisa, normalmente, ou quando a gente tem nojo de uma coisa, a gente faz aquela franzido de vista, franzido de olho, puxa um pouco o lábio. Esses traços todos são o que nós chamamos de reflexos incondicionados. Beleza? Para que vocês entendam o contexto disso. Muito bem. O cão está faminto, teve um estímulo incondicionado, teve uma resposta incondicionada, que foi a salivação, e essa salivação nós chamamos de reflexo incondicionado. Espera-se que um alimento delicioso provoque, normalmente, essa reação ou essa resposta no animal. Aí o que foi feito como teste, certo? Toda vida que ele ia dar o alimento e que aquilo tinha um reflexo incondicionado, que era a salivação, ele dava, ao mesmo tempo, um estímulo neutro, que era um apito, ok? Então, toda vida que ele mostrava carne, o cãozinho salivava, o cãozinho escutava um apito. Beleza. Isso se repetiu durante muitas e muitas vezes. Durante 10 dias, por exemplo, toda vida que eu mostrava o alimento, o cãozinho salivava e eu apitava. Ótimo. Comida, som, apito. Comida, som do apito, salivação. Comida, som do apito, salivação. Aquilo se repetiu durante várias vezes. Como um passe de mágica, no 11º dia, você não mostrou a carne para o cachorro faminto, mas você apitou. Quando ele fez isso, o que foi que aconteceu com o cachorro? Ele automaticamente salivou, mesmo sem ver a carne. Por que que isso aconteceu? Porque você configurou um estímulo condicionado. O cachorro associava o barulho do apito, a comida e a salivação. E esses estímulos começaram a ser interligados na mente dele. Automaticamente, quando eu tiro a carne e só apito, o cachorro vai continuar salivando. Eu criei, então, uma resposta condicionada. Então, eu acabei de desenvolver no cachorro. Tá sem áudio, professor. Tá ótimo, alguém me mutou aqui. Deixa eu ver. Gente, pronto, voltou. Quando vocês clicam em ativar mudo de todos, incluso o professor fica mudo, tá certo? Então, por favor, tenham cuidado. Só quem pode ativar o mudo de todos é o professor. Se vocês clicarem em ativar mudo de todos, o professor também fica mudo. Então, retomando, tá certo? Eu tinha o estímulo para o cachorro, que era a carne, que ele estava faminto, ele salivava e eu apitava. Então, no 11º dia não tinha mais a carne, mas quando eu apitei, o cachorro salivou. Isso gerou nele uma resposta condicionada. O que o Pavlov, como um bom behaviorista, queria provar com isso? Ele queria deixar claro para as pessoas que o comportamento humano, que a forma como as pessoas se comportam, que os traços da personalidade dela também poderiam ser condicionados. É isso que ele colocava ou trazia à tona com esse estudo. Então, o Pavlov, ele contribuiu desta forma para que nós entendêssemos o comportamento humano. Como bom behaviorista que era,
Ele acreditava que, se o comportamento humano fosse devidamente observado e devidamente condicionado, teoricamente, a pessoa poderia adaptar aquele comportamento ou adaptar aquele traço de personalidade ao longo do tempo, ok? Qual que é essa colocação? A gente tem em cima, por exemplo, vale mencionar que as empresas de propaganda, elas utilizam maciçamente os princípios do condicionamento clássico. Imagine, por exemplo, um comercial de uma determinada cerveja. Quais as cenas mais comuns que nós vemos nesse comercial? Que tal algumas pessoas bonitas, com pouca roupa, sorrindo e com muitos ambientes maravilhosos como a praia. Em todas essas cenas, você também verá a cerveja e o seu logotipo. Então, você assiste aquele comercial centenas de vezes. E o seu sistema nervoso vai responder com determinada sensação. Então, quando você estiver na praia, naquele ambiente maravilhoso, você vai lembrar de pedir aquela cerveja. E da mesma forma, quando você for no mercantil e passar por aquela cerveja na gôndola, você vai lembrar daquele sentimento bom que você teve quando viu aquela propaganda na TV. Então, isso também é um tipo de condicionamento. Por Pavlov, o que chamamos de personalidade poderia ser melhor compreendido com a soma do estudo de todos esses condicionamentos que a gente sofre ao longo da vida. Pavlov ele dirigiu a sua atenção para o estudo de doenças mentais, após os seus estudos iniciais sobre a fisiologia da digestão, que foi o que, no momento, deu a origem aí ao estudo dos condicionamentos que contribuiu para a personalidade. Ele passou a estudar, por exemplo, casos de esquizofrenia e procurou aplicar a abordagem filosófica para entender os pacientes psiquiátricos. Ele afirmou que poderia, de alguma forma, induzir a esses seres humanos o que nós chamamos de processos excitatórios ou processos inibitórios. Então, Pavlov, a teoria dele como bom behaviorista era a de condicionamento. Ele acreditava que, da mesma forma como você pode condicionar um comportamento animal, você poderia condicionar um comportamento humano. E que, para entender a personalidade das pessoas, era necessário analisar todos os comportamentos e todos os condicionamentos que ela tinha passado ao longo da vida, ok? Essa é a contribuição do Pavlov dentro da teoria behaviorista de personalidade. Então, vale ressaltar também que trabalhos recentes no campo da psicologia das organizações têm explorado o conceito de comportamento de liderança destrutivo. Imaginem só a condição do Pavlov, certo? Ele falava que as pessoas poderiam ser condicionadas a determinadas coisas de acordo com a exposição contínua daquele estímulo. Então, teoricamente, se eu estou dentro de uma empresa e eu tenho um líder que tem um comportamento de liderança destrutivo, eu posso ter os melhores funcionários ao redor dele. Se eu expor esses funcionários de forma repetida àquele padrão de liderança, aqueles funcionários vão ficar ruins, eles vão ficar desmotivados e eles não vão ser produtivos. Então, esse condicionamento tanto funciona para o bem quanto funciona para o lado ruim. Acredita-se, então, que os estudos de Pavlov também tenham contribuído para essa perspectiva que a gente tem de que o comportamento de liderança destrutivo pode levar uma equipe ao fracasso. Da mesma forma, os líderes construtivos, as pessoas que são expostas a uma boa pessoa, a um padrão de liderança construtivo todos os dias, normalmente vão construir um bom ambiente de trabalho e um bom ambiente de resultados. Então, contribuições do Pavlov, referentes aí aos reflexos condicionados e aos condicionamentos respondentes. Ele acreditava que nós poderíamos condicionar de alguma forma o comportamento e a personalidade das pessoas. Beleza? Isso tudo através de estímulos, como foi lá o estímulo do cãozinho. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, pessoal, vão perguntando, que é para não deixar levar para frente, tá bom? Às vezes vocês têm uma dúvida simples, é a mesma dúvida do colega, mas é bom a gente ir tirando para poder deixar tudo bem às claras. O outro behaviorista que também contribuiu foi o Skinner. O Skinner, ele falou sobre a teoria do reforço, certo? E falou sobre a teoria dos condicionamentos ou contingenciamentos, desculpa, essa é a palavra, contingenciamentos ambientais.
O que é que o Skinner acreditava? Para que a gente consiga, de forma muito simples, explicar de que forma ele contribuiu. Ele acreditava que sempre que você recebe um reforço, seja ele positivo ou negativo, aquilo vai contribuir para a formação da sua personalidade. Professor, eu não entendi o conceito de reforço. Vou explicar para você. Se você tem uma criança e essa criança está em fase de crescimento e você leva ela para passear no shopping, tem dois tipos de mãe, certo? Tem a mãe que vai repreender o processo de compra quando a criança espernear no chão e que vai chamar a atenção dela e explicar por que ela não pode comprar aquele bem, aquele produto ou aquele serviço. E tem um outro tipo de mãe. Tem a mãe que, mesmo sem poder, quando a criança cair no chão, espernear, ela vai passar a mão na cabeça e vai fazer a conta mesmo sem poder comprar. Essa reação das crianças, se a gente voltar lá na psicanálise, por exemplo, ela vai lembrar uma manifestação essencial do nosso id. O nosso id, que é o princípio básico do prazer. Ele quer consumir aquele produto. A criança quer aquele brinquedo, ok? Só que cabe aos pais que educam a criança criar as suas estratégias de reforço, ou as suas estratégias de condicionamento. Quando o pai diz não, ele está condicionando a criança de alguma forma. Quando ele diz sim, ele também está condicionando de alguma forma. Se a criança chorou e esperneou, e o pai simplesmente não chamou a atenção dela, ele não fez nenhum tipo de reforço. Mas se ela chorou e esperneou, e o pai chamou a atenção e explicou para ela que aquilo não podia ser daquele jeito, ele acaba de aplicar à criança o que o Skinner chama de reforço negativo. Ou seja, a criança fez algo errado e o pai chamou a atenção. Então, ela recebeu um reforço negativo. Sempre que ela pensar em fazer novamente aquilo, ela vai saber, de alguma forma, que aquilo é errado. Por quê? Porque ela fez e recebeu um reforço negativo. Então, quando ela fizer de novo, ela vai receber outro reforço negativo. E com o passar do tempo, ela vai parar de fazer aquilo. A teoria do Skinner também fala, de alguma forma, sobre condicionamento, só que através dos reforços. Se eu faço coisas simples do meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho, e eu sou parabenizado, aplaudido ou agradecido, mesmo não fazendo além do meu trabalho, isso nada mais é do que uma técnica de reforço positivo. O seu chefe, ou o seu líder, ou o presidente daquela organização, ele está te parabenizando pelo básico, ele está te aplaudindo, ele está expondo o teu trabalho como sendo meritocrático, pelo simples fato de te dar reforço positivo. Você recebe tanto reforço positivo que no momento em que você pensar em fazer alguma coisa errada, você simplesmente não vai fazer. Porque os seus reforços positivos, eles estão mais presentes na sua mente e aquilo condicionou o teu comportamento a não agir de forma errada. Da mesma forma, se você agiu de forma errada e você foi chamado a atenção ou recebeu um feedback negativo em relação àquilo, automaticamente você não tende a voltar a cometer aquele erro, porque você recebeu um feedback negativo e aquilo para você não foi um momento legal. Então, você recebeu um reforço negativo. O Skinner, então, vai falar sobre esses dois tipos de reforço, o reforço positivo e o reforço negativo. Quando eu sou elogiado, quando eu sou aplaudido, quando eu recebo algum tipo de mérito, eu estou tendo um reforço positivo. Quando eu sou chamado a atenção, recebo um feedback negativo, eu tenho um reforço, obviamente, negativo. Por que no ambiente organizacional e nas nossas empresas, a gente fala muito do processo de feedback, seja ele positivo ou seja ele negativo? Porque o processo de feedback nada mais é do que a essência da teoria de reforço do Skinner. E o Skinner acreditava que com a aplicação desses reforços, sejam eles positivos ou negativos, a gente poderia moldar a personalidade das pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa no meu ambiente de trabalho que ela é agressiva com as outras pessoas, que ela é mal educada com as outras pessoas, mas constantemente ela recebe um feedback do seu chefe ou do seu líder sobre aquele comportamento, teoricamente, o Skinner fala que ela vai tender a melhorar aquele comportamento, a não repetir os comportamentos que ela recebeu o reforço negativo e a voltar a fazer os comportamentos que ela recebeu um reforço positivo ou foi aplaudida. Então, ele comenta sobre esses dois processos extremos.
o reforço positivo e o reforço negativo. Um me estimula a não retomar aquele comportamento e vai mudando aquele meu traço de personalidade que é ruim. E o positivo vai me tornar uma pessoa grata por ser aplaudida e, ao mesmo tempo, valorizar aquele meu traço de personalidade que é positivo dentro daquele ambiente. Ok, pessoal. Reforço positivo e reforço negativo da teoria do Skinner falam sobre esse condicionamento natural, que o melhor exemplo que a gente pode dar sempre é o processo de feedback. Agradecer quando o colaborador está bem e parabenizá-lo, e ao mesmo tempo dar feedback negativo em relação aos comportamentos que são inadequados. Isso pode moldar a personalidade das pessoas, segundo o Skinner, através desses reforços positivos ou reforços negativos. Que mais que o Skinner falou sobre essa estratégia? Ele falava sobre os contingenciamentos ambientais. Professor, vamos lá, estou no ambiente de uma empresa. O que são os contingenciamentos ambientais? Os contingenciamentos ambientais nada mais são do que estratégias capazes de reforçar os comportamentos bons ou de coibir os comportamentos ruins. Um exemplo disso, eu entrei para uma empresa, vou trabalhar lá. E essa minha empresa tem como que chama aquele negócio de ética? Tem lá uma regra, né? Enfim, eu não, me esqueci, passou pela cabeça agora o nome. Se alguém lembrar, manda aqui para mim que já me ajuda. As missão, visão e valores da empresa? Na verdade, não é missão, visão e valores. É como se fosse um negócio de ética, são regras da empresa que você tem que cumprir. Sei. Enfim, eu não me lembro o nome exato, código mas... de ética, hein, professor? Oi? Um código de ética, né? Código de ética, pronto. Exato. Ave Maria, quase que não sai. Exatamente isso. O código de ética de uma empresa fala o que as pessoas podem ou não podem fazer lá dentro, certo? Esse código de ética é uma estratégia de contingenciamento ambiental. O código de ética, ele existe justamente para quê? Oi? Você tirou o slide? Não, tirei não. Ele continua não tá... aqui para mim. Para mim tá normal o slide. Às vezes quem tá pelo celular, ele cai. Por isso que eu coloquei o slide aí no chat para quem quiser baixar para poder fazer o acompanhamento, tá bom? Vamos lá, voltando. Então, o código de ética de uma empresa, pessoal, nada mais é do que um tipo de contingenciamento ambiental. Aquilo existe para poder evitar e para poder comunicar às pessoas que elas não ajam daquela forma, porque não pode. Isso nada mais é do que uma estratégia de contingenciamento ambiental. O código de ética, como um contingenciamento ambiental, evita que as pessoas que fazem parte daquela empresa, daquele grupo, se comportem de forma equivocada e venham a receber reforços negativos. Entenderam? Então, a perspectiva de contingenciamento ambiental que é colocada pelo Skinner é justamente essa, de que tudo o que servir como estratégia para poder reforçar comportamentos bons e coibir comportamentos ruins vai ser chamado de contingenciamento ambiental. Qualquer tipo de regra que proíba fazer o errado é um contingenciamento ambiental. Certo? Então, o principal exemplo dentro das nossas organizações de um contingenciamento ambiental que existe é o Código de Ética. Outro exemplo de contingenciamento ambiental, a auditoria. Às vezes você tem na sua organização uma senha de acesso que é única. E que você sabe que você não pode nunca fazer merda, desculpa o termo da palavra, mas é assim que a gente fala, né, nas organizações. Você não pode fazer coisa errada com aquela sua senha, porque vai ter um processo de auditoria. Então, essa auditoria, ela é um contingenciamento ambiental. Ela te faz repensar para que você não faça coisas erradas. Porque se você fizer coisas erradas, você vai ser punido por aquilo. E você vai ter um reforço negativo. Entendido? A ideia de contingenciamento ambiental é essa. São todas essas regrinhas, todas essas estratégias que são capazes de bloquear as condutas equivocadas. Ou seja, de evitar que as pessoas tenham
reforços negativos. Então, voltando aí, o Skinner, ele fala sobre reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo, quando você faz algo certo, e o reforço negativo, quando você faz algo de errado. E ele acreditava que essas duas estratégias de reforço poderiam auxiliar no processo de composição de personalidade e na forma como as pessoas se comportam. Por consequência, ele também defendia o uso dos contingenciamentos ambientais, porque os contingenciamentos ambientais eram regras, por assim dizer, capazes de evitar que pessoas cometessem erros e que recebessem reforços negativos. Então, o Skinner contribuiu para o nosso estudo de personalidade e comportamento, trazendo à tona os conceitos de reforço, positivo e negativo, e os conceitos de contingenciamento ambiental. E assim, estudando o Skinner e o Pavlov, a gente termina o estudo de personalidade dos behavioristas e parte para o quarto grupo, que é o estudo das perspectivas de traços de personalidade. A análise da perspectiva de traço de personalidade, ou a teoria dos traços de personalidade, ela é muito mais usual hoje em dia do que as técnicas últimas que a gente viu até aqui. Para você ter uma ideia, essa teoria dos traços de personalidade, ela é muito utilizada principalmente pelo pessoal de recursos humanos, a galera de recrutamento e seleção, ou os psicólogos organizacionais. Eles utilizam esses traços de personalidade e o estudo desses traços de personalidade para selecionar profissionais para determinada ocupação. Vejam, quando você divulga uma vaga, por exemplo, você tem, obviamente, traços de personalidade que são corriqueiros para aquela ocupação. Exemplo, professor. Eu estou contratando um gestor de uma área de financeiro. Esse cara tem que saber trabalhar sob pressão. Esse cara tem que ter um bom relacionamento com as outras áreas da empresa. Ele tem que ser um cara firme, porque ele vai ter que dizer não financeiramente para muitas pessoas. Ele tem que ser um cara que tem visão holística. Ele tem que ter um cara que tem boa comunicação com as pessoas. Todas essas coisinhas são traços de personalidade. No senso comum, a gente atribui todas elas ao contexto de personalidade. E são muitos traços de personalidade. Se a gente for colocar, por exemplo, em questão, imaginem aí quantos traços de personalidades vocês já não usaram em entrevistas de emprego. Devem ter usado vários, milhares. Quando a pessoa pergunta, por exemplo, quais são suas principais características? O que a gente fala? A gente fala várias coisas bonitas. A gente fala que a gente é comunicativo, que a gente é prestativo, que a gente é engajado, que a gente é articulado, que a gente tem excelente comunicação. A gente fica enchendo a bola. Isso tudo são traços de personalidade que a gente aprendeu que era legal, que era importante, mas que as empresas têm hoje em dia novas técnicas para avaliar se realmente a gente tem aqueles traços de personalidades ou se a gente não tem aqueles traços de personalidade. Basicamente, é sobre isso que vai falar essa perspectiva de traços de personalidade. Os estudos sobre essa estrutura da personalidade, pessoal, eles são muito antigos. E, em maneira geral, eles procuram identificar e classificar características mais ou menos estáveis que pudessem ser utilizadas para descrever o comportamento das pessoas. Vamos lá. Características mais ou menos estáveis. A que se refere esta variável? Eu falo para a mulher do recrutamento que eu sou uma pessoa comunicativa. Ok, eu sou uma pessoa comunicativa em um cenário ideal. Mas digamos que eu esteja passando por um problema dentro da minha casa. Eu estou passando por um problema dentro da minha casa, com meu filho, eu ando meio triste esses dias, então, naquele período, eu não vou ser a pessoa mais comunicativa do mundo, ok? Por isso que ele fala que são traços mais ou menos estáveis. São os traços em que, na grande maioria do tempo, a pessoa tem ou a pessoa carrega com ela. Porque nem sempre você é simpático, nem sempre você é comunicativo, nem sempre você tem simpatia, entendeu? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas identificando os traços mais ou menos estáveis, você tem ali um traço de personalidade daquela pessoa. Bem, à frente. Com o desenvolvimento da psicologia moderna, os sistemas de classificação de traços de personalidade, eles foram evoluindo. Como eu falei para vocês, os traços de personalidade hoje são utilizados pelos recrutamentos e seleções, pelos psicólogos organizacionais e também pelos gestores.
podemos dizer que, na atualidade, a perspectiva dos traços de personalidade se baseia em desenvolvimentos teóricos, em novos métodos de observação do comportamento humano e em modernas técnicas de análise e estatística de dados. Quero falar com vocês sobre essas modernas técnicas de análise e estatística de dados. Alguém aí no grupo já participou de um processo seletivo onde aparece aquelas questões para responder que diziam assim, ó, da lista abaixo, selecione os 10 termos ou os 10 traços de personalidade com os quais você mais se importa. Aí tem assim, ser bem remunerado pela minha carreira, trabalhar em equipe, ter um ambiente interno motivado. Já participaram de um processo seletivo que tem vários traços do tipo? Muito bem. Alguns colegas já responderam aqui no chat que sim. Pessoal, quando você participa ou responde aquelas informações, aquilo ali nada mais é do que um teste de análise estatística. O que eles vão fazer? Eles vão te dar 30 palavras, por exemplo, vai pedir para você escolher as 10 mais, das 10 mais escolher as 5 mais e das 5 mais escolher as 3 mais. Em seguida, ele pede para você escolher as 10 menos importantes, das 10 menos as 5 menos e das 5 menos as 3 menos. O que vai acontecer? Como você preenche uma coisa após a outra e você simplesmente esquece o que você preencheu lá atrás, se você não estiver sendo sincero e falando realmente sobre os seus traços, você tende a se contradizer. É basicamente isso. Por quê? Porque entre as 10 menos, vai ter alguma coisa que vai contrariar as 10 mais. Sempre vai ter isso. Então, o que eles avaliam? Se a pessoa está sendo sincero. Se você for sincero, você vai preencher com tranquilidade e com naturalidade e vai lembrar de fato o que você colocou como 10 mais, porque aquilo são traços da sua personalidade. Se você mentiu, se você achou bonito dizer que adorava trabalhar em equipe, mas não gosta de fato, quando for lá no final, você vai pegar, por exemplo, uma da que você colocou como 10 menos, que tinha lá informando ter um ambiente organizacional sadio, e você colocou como menos. Só que aquilo, na verdade, queria dizer a mesma coisa de trabalhar em equipe. E você se contrariou. Então, basicamente, aqueles testes nada mais são do que modernas técnicas de análises estatísticas de dados que utilizam como base os traços de personalidade das pessoas para criar um determinado perfil. Professor, e como é que eles usam aqueles traços de personalidade que eu preenchi? Ou aquela pesquisa que eu preenchi? Ela é estatística, gente. Se você preencheu lá e eles compararam os traços verdadeiros da sua declaração ou da sua colocação e viram que um grande percentual daqueles traços estava alinhado com os traços descritivos da vaga que a empresa divulgou ou da vaga que a empresa precisava ocupar, automaticamente você é aprovado para a fase seguinte. Se por acaso eles analisarem que dos traços que foram listados você não tem a maioria deles, automaticamente você está desclassificado para a fase seguinte. Então, quando vocês preencherem esses testes, que são modernas técnicas de análise estatísticas, sejam o mais sinceros possíveis. Sabe por quê? Porque cada vaga tem um perfil diferente. Então, não é o certo ou o errado. São traços de personalidades completamente distintos, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se você tem uma vaga que é para um vendedor autônomo, certo? Que ele vai trabalhar para ele e ganhar por comissão, um dos traços de personalidade que a vaga vai ter como descritivo é a competitividade. E na hora de marcar lá aquelas variáveis, o cara normalmente vai ser melhor avaliado se ele marcar que adora competitividade e que para ele é melhor ter independência do que ter um salário fixo. E que para ele é melhor ter liberdade do que trabalhar em equipe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara está ocupando ou se propondo a ocupar uma vaga que é de um consultor externo, onde ele vai trabalhar só para ele, onde ele vai definir a rotina dele e onde ele vai ser comissionado por vendas. Então não existe traço de personalidade certo ou traço de personalidade errado. Existem traços de personalidades que são pensados para determinadas funções. Entendido isso? Espero que ajude vocês nos próximos processos seletivos ou nas próximas seleções a entender de que forma
o RH enxerga essas informações que vocês colocam. Tá bom? A gente vai precisar saber de todas elas daqui a pouco, quando a gente começar a procurar emprego de novo, quando o mercado voltar a funcionar. Vai dar tudo certo, vai passar. Vamos em frente. Essas perspectivas de traços de personalidade, pessoal, como eu coloquei, elas foram pensadas de duas formas. A primeira colocação sobre traços de personalidade era mais genérica. Foi do Carl Jung, e ela falou sobre os conceitos de extroversão e introversão, certo? Ele falava o seguinte: o conceito de extroversão, ele trazia várias características com ele. E o conceito de introversão trazia outras tantas características com ele. Então, ele analisava a personalidade em dois extremos: o extremo de extroversão e o extremo de introversão. Então, o traço de extroversão, por exemplo, trazia com ele as pessoas mais centradas, as pessoas mais analíticas, as pessoas que demoravam mais para tomar decisões, as pessoas que deveriam ocupar cargos de gerenciamento. Então, isso tudo era um cargo de extroversão. Ou estavam essas características todas agrupadas em extroversão, na perspectiva do Jung, ok? Nessa mesma perspectiva do Jung, no traço de no traço de introversão. Na mesma perspectiva do Jung, no outro extremo, que é a extroversão, eu tinha pessoas comunicativas, pessoas articuladas, bons vendedores, pessoas que tinham facilidade de trabalhar em equipe, pessoas que tinham facilidade de gerir processos, de guiar pessoas, de passar informações. Então, ele agrupou características diversas de traços de personalidade entre extroversão e introversão. E definiu que essa diferenciação entre introversão e extroversão era a melhor forma de analisar os traços de personalidade. Isso lá na cabeça dele, certo? Isso é a teoria dele que contribuiu para o estudo da personalidade. Então, a contribuição do Jung foi justamente essa análise entre os traços vinculados à introversão e os traços vinculados à extroversão. Beleza? Essa é a contribuição dele. Quem mais que contribuiu na teoria dos traços de personalidade? Raymond Cattell. O Cattell, pessoal, ele começou dando continuidade a alguns estudos de um carinha chamado Gordon Allport. Esse Gordon Allport, ele focalizou os estudos na linguagem natural das pessoas e buscou identificar adjetivos e descritores que eram normalmente utilizados pelas pessoas para descrever traços e características de personalidade. O Allport, ele chegou a identificar 4.000 palavras ou 4.000 descritores que eram atribuídos à personalidade. Então, por exemplo, simpático, bonito, elegante, todas essas características que a gente chama são adjetivos, por assim dizer, ou características. Ele listou 4.000 delas. Só que é muito difícil você organizar a personalidade de alguém tendo 4.000 descritores. Então, o que foi que o Cattell, que é essa segunda contribuição, esse cara fez? Ele pegou essas 4.000 palavras, que eram descritores de personalidade, e ele agrupou elas em dois grupos distintos e em dois momentos históricos distintos. A primeira contribuição do Cattell sobre os traços de personalidade foi uma tabela que tinham 16 traços principais de personalidade. Esse foi o primeiro agrupamento que ele fez. Quais eram esses 16 traços? Expansividade, inteligência, estabilidade emocional, afirmação, preocupação, consciência, desenvoltura, brandura, confiança, imaginação, requinte, apreensão, abertura, autossuficiência, disciplina e tensão. Como é que o Cattell agrupou essas coisas? Ele fez o seguinte, vou ver se eu arrumo uma folha aqui que eu desenho para vocês, fica mais fácil. Ó, vamos nós, para a gente poder tentar entender. Cada traço desse do Cattell, ele imaginou que viesse em uma escala. Ah, tá ótimo, o piloto não escreve. Vamos atrás de outro. Pegar um marca-texto que é mais prático. Ele imaginou, pessoal, que cada traço desse, ele podia ser analisado numa escala. Então, por exemplo, estabilidade emocional, certo?
você podia estar aqui no comecinho da escala, ou você podia estar aqui no final da escala. O cara que está no extremo, inferior, que é esse da ponta, ele é emocionalmente instável. E o cara que está no extremo superior, ele é emocionalmente estável. Esse aqui não se abala por nada e esse da outra ponta se abala por tudo. E essa variável de traço de personalidade chama-se estabilidade emocional. A pessoa podia se encontrar em qualquer faixa dessa escala. Ele poderia ser mais emocionalmente instável ou menos emocionalmente instável. Então, a ideia do Cattell é que as 4.000 palavras virassem esses 16 descritores e que esses 16 descritores pudessem ser analisados entre extremo superior e extremo inferior. E que as pessoas pudessem ser posicionadas em alguma parte dessa escala. Ok? Onde o máximo é o meu extremo superior e o mínimo é o meu extremo inferior. Essa tabela que vocês estão olhando para ela aí agora, as duas primeiras linhas, certo? Que estão de azul escuro, na verdade não eram para estar de azul escuro, eram para estar de azul claro. Então são 16 traços, começando em expansividade e terminando em tensão. Então, essas duas linhas azuis que estão abaixo de traço extremo inferior e extremo superior já são os traços de personalidade, ok? E o Cattell acreditava que eles deveriam ser observados assim, em uma escala entre extremo superior e extremo inferior. Exemplo disso, professor. Variável de confiança, traço de personalidade de confiança. Bem aqui nessa ponta, que é o extremo superior, eu tenho uma pessoa que é confiante, eu tenho uma pessoa que crê nas pessoas, que acredita, enfim, uma pessoa positiva. Lá no outro extremo, eu tenho uma pessoa que é simplesmente desconfiado e cauteloso. São perfis completamente diferentes. Mas e aí, professor? O que é melhor para as empresas? É entender que a pessoa ela é cautelosa ou que ela é cautelosa ou que ela crê em tudo? Olha, os dois cenários são péssimos, tá? Se a pessoa confia em tudo, ela vai receber um golpe de qualquer um outro membro da equipe a qualquer momento. E se ela é cautelosa demais, ela nunca vai desenvolver um trabalho em equipe. Então, teoricamente, para ocupar aquele cargo, ela nem pode ser tão cautelosa e nem pode ser tão confiante, nem pode ser tão cautelosa. Então, talvez a empresa precise que ela esteja aqui, ó, no meio da escala. É justamente por essa perspectiva que o Cattell criou essa contribuição da escala dos traços de personalidade. Porque é muito mais fácil a gente analisar essas variáveis em uma escala do que a gente simplesmente julgar se a pessoa tem ou se ela não tem. O que a gente precisa saber não é isso. A gente precisa saber em que nível ela está dentro daquele traço. Aí o Cattell fez esse primeiro conglomerado, que foram os 16 traços de personalidade. Porém, ele ainda, depois do tempo, chegou à conclusão de que ainda eram muitos traços para as pessoas analisarem, ou para os RHs das empresas, ou para os psicólogos organizacionais, eles analisarem e definirem um ponto em escala. Ele resolveu adaptar uma segunda fase da sua teoria dos traços e criou o que nós chamamos hoje, que é o mais utilizado, de Big Five Model. Esse Big Five Model é a evolução dos 16 traços. É um modelo onde nós chamamos de 5 grandes fatores. Nesse modelo novo de 5 grandes fatores, o Cattell define que aquelas 16 traços de personalidade agora estão dentro só de 5 variáveis. E que essas 5 variáveis também vão ser analisadas numa escala entre extremo superior e extremo inferior. Quais são esses 5 grandes fatores que o Cattell definiu dentro da teoria do Big Five Model? Ele falou sobre neuroticismo, ele falou sobre extroversão, falou sobre amabilidade, sobre realização e sobre abertura. Vamos analisar os extremos de um desses pontos para que vocês vejam que dentro dele cabem vários traços de personalidade que a gente viu na tabela anterior. Por exemplo, amabilidade. No traço de amabilidade, o extremo superior vai ter uma pessoa amigável, bondosa, prestativa,
respeitosa, generosa e comprometida com os outros. Só nesse descritivo a gente viu aí amigável, bondoso, prestativo, respeitoso, generoso e comprometido. São 5 traços de personalidade. Então, foram agrupadas características dentro desses 5 grandes fatores, ok? No extremo inferior, a gente tem pessoas frias, desconfiadas, que não se preocupam com os outros, que não se preocupam com o bem-estar, que estão colocando interesses próprios acima dos organizacionais. Mais 5 traços de personalidade no extremo superior. Então, obviamente, o que ele fez foi definir 5 grandes variáveis que poderiam conter todos os outros fatores que estavam trabalhados na tabela anterior. Então, ele pegou 4.000 descritores de personalidade, transformou em 16 traços fundamentais que poderiam ser analisados em uma escala entre um extremo superior e um extremo inferior. E depois, esses mesmos 16 traços foram novamente aglomerados em 5 grandes fatores. Esses mesmos 5 grandes fatores analisam a personalidade da pessoa ou o comportamento dela entre um extremo superior e um extremo inferior. E os 5 grandes fatores são neuroticismo, extroversão, amabilidade, realização e abertura. Vamos lá. Dúvidas sobre essas perspectivas dos traços de personalidade? Por favor, perguntem, para que a gente consiga sanar todas as dúvidas antes de falar sobre as teorias humanísticas de personalidade. Podem mandar aqui no chat que eu já vou respondendo. A Maria perguntou o seguinte, é uma dúvida que pode ser comum de todos. Professor, ele dividiu personalidade positiva e negativa, tipo assim? Não, pessoal, vamos lá. Os traços de personalidade, como eu falei lá no começo, não existe um traço positivo e um traço negativo. Existem extremos daquele traço. Então, por exemplo, eu não posso dizer que a pessoa tem uma personalidade ruim. Ah, ser frio é ruim, professor? Não, é um traço de personalidade. Ser amável é ruim ou é bom? Não, não é nem ruim nem bom, é um traço de personalidade. O que ele fez foi pegar 4.000 palavras, aglomerar em 16 descritores e dividir esses descritores entre extremos. Certo? Então, por exemplo, amabilidade é um extremo, é uma variável. Na parte de baixo, eu tenho uma pessoa altamente carinhosa, altamente atenciosa, altamente disposta, altamente preocupada com os outros. São características. No outro extremo, eu tenho uma pessoa que não se preocupa com os outros, que é fria, que pensa mais em si, que não consegue trabalhar bem em grupo. Então, ele simplesmente aglomerou as características que ele achava mais importantes e dividiu elas numa escala. Então, por exemplo, como eu comentei lá naquele caso, né, do profissional que vai ser contratado para ser representante de vendas de uma empresa e que ele vai trabalhar por conta própria. Bem, nesse traço de amabilidade, ele não precisa ter um nível de amabilidade muito grande. Ele não precisa amar todo mundo, ele não precisa aceitar todo mundo, ele não precisa saber trabalhar em equipe, ele não precisa de nada disso. Ele é um profissional, freelancer, autônomo, contratado para obter resultados para ele. Então, nesse traço de amabilidade, nessa escala, por exemplo, de 0 a 10, ele não precisa estar no nível 1, que é a pessoa que sabe trabalhar em equipe e ama todo mundo, e nem precisa estar no último nível, que é uma pessoa fria, que não tem amabilidade, que não se preocupa com os outros. Ele pode estar no nível 8, no nível 7, no nível 6, ele pode estar em qualquer um deles. Porque isso faz jus ao perfil da ocupação que ele vai fazer. Tá certo? Então, a ideia do CATEL é justamente essa. Aglomerar vários descritivos em traços, e depois aglomerar mais os traços e descritivos em 5 grandes fatores. Essa foi a ideia dele. Fazer com que a forma como nós percebemos os traços de personalidade seja mais sucinta e, ao mesmo tempo, seja mais qualitativa do que quantitativa. Tá bom? Outras perguntas, pessoal, para a gente dar andamento? Pronto, então vamos lá. A quinta perspectiva sobre personalidade é a perspectiva humanista, certo? As outras perspectivas que a gente viu, ela falava das pessoas, ou ela estudava as pessoas, ou o comportamento das pessoas, sendo estas pessoas expostas, de alguma forma, a estímulos. Essa perspectiva humanista, ela é diferente.
ela entende as pessoas ou pensa nas pessoas como se elas estivessem em condições ideais. E ela fala que qualquer ser humano, dentro de condições ideais, ele busca saúde e felicidade. O que a perspectiva humanística traz? Ela começa com os estudos do rapazinho que nós chamamos de Maslow. O Maslow, a gente está vendo ele aqui, e a gente vai encontrar com ele novamente na nossa próxima aula. É na próxima? É, na próxima aula que a gente vai falar sobre motivação, certo? O Maslow, pessoal, ele criou o que nós chamamos de pirâmide das necessidades. Vocês já devem ter visto essa pirâmide em algum momento da vida de vocês. Outros professores podem ter colocado ela também nas aulas. E a gente vai explicar o que é que essa pirâmide das necessidades tem a ver, efetivamente, com o estudo dos traços de personalidade. Bem, o que é que a teoria fala? O Maslow, ele acreditava que as pessoas tinham necessidades. E que essas necessidades, elas eram organizadas em uma escala, certo? Primeiramente, todas as pessoas tinham necessidades fisiológicas. O que são essas necessidades fisiológicas? São as necessidades básicas. Comer, ter um lugar para morar, sei lá. Enfim, necessidades básicas, respirar, viver, comer, essas coisas simples, ok? Depois das necessidades fisiológicas, as pessoas tinham necessidade de segurança. Por exemplo, a pessoa precisava ter um emprego, ela precisava ter um plano de saúde ou ter saúde, ela precisava ter alguma coisa para ela, alguma propriedade que no momento de emergência ela pudesse desfazer. Isso seria o nível das necessidades de segurança. Quando ela atendeu as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança, ela passa para as necessidades sociais, que é ter uma família, ter amizades, ter amor. Essas são as necessidades sociais. Depois delas, vem as de estima, onde o Maslow coloca que são elas a autoestima, a confiança, o respeito das outras pessoas. Nessa fase, já tem mais coisas relacionadas ao ego da pessoa, ok? E, por fim, no topo dessa pirâmide, nós teríamos as necessidades de autorrealização. Professor, o que são as necessidades de autorrealização? Seria a minha realização profissional, o meu crescimento, a minha independência, o fato de eu me sentir bem, tendo desafios dentro da minha empresa. Isso tudo está dentro desse aspecto de autorrealização, ok? O que a gente pode falar mais sobre essa pirâmide? Imaginem vocês que eu só posso passar de uma fase para outra da pirâmide quando a fase inferior está totalmente atendida ou parcialmente atendida. Então, o Maslow fala o seguinte, que eu não posso pensar em ter saúde e em ter um emprego estável se eu não tiver a necessidade básica atendida, que é estar comendo e estar respirando. Eu não posso pensar em ter uma família, amizade e amor sem antes eu ter pelo menos parcialmente atendido as minhas necessidades de saúde, de ter alguma coisa para mim e de empregos. Olha que legal isso que o Maslow está falando. Antes de eu pensar no nível seguinte, eu tenho que ter o nível inferior atendido. Então, imaginem só, uma empresa acabou de contratar um profissional, certo? E naquele grupo, eu tenho várias outras pessoas que vão trabalhar junto com ele. Todas aquelas pessoas, teoricamente, já têm as necessidades fisiológicas atendidas. O que entrou agora está ali para poder atender necessidades de segurança. Ele está em busca de um emprego, ele está em busca de uma estabilidade, ele está em busca de saúde ou de um plano de saúde, e ele quer ter, sei lá, quer ter alguma propriedade, quer possuir alguma coisa para ele. Porém, um outro membro dessa mesma equipe, que já está lá há mais tempo, já pode ter essa estabilidade, já pode ter família, amigos, amor, e já pode estar na outra necessidade, que é a de estima. Então, o que ele está buscando naquele mesmo grupo de trabalho é autoconfiança, autoestima e o respeito dos colegas. Eu estou colocando isso, pessoal, para dizer para vocês que no mesmo grupo, nós podemos ter pessoas em diferentes níveis desta pirâmide. E que o comportamento delas, assim como a composição da personalidade delas,
vai ser variável em função de em qual parte desta pirâmide elas estão. Uma pessoa, por exemplo, que busca por estima, respeito alheio, confiança, ter um posicionamento de destaque na empresa, ela normalmente tem uma personalidade que faz jus ao objetivo dela. Por outro lado, o cara que acabou de entrar, que ainda está buscando as necessidades de segurança, não vai ter as mesmas perspectivas e não vai entender as necessidades da mesma forma. Então, essa colocação do Maslow, que fala sobre a pirâmide das necessidades, ele fala que as pessoas têm motivações diferentes, que essas pessoas, por terem motivações diferentes, vão se comportar de forma diferente e que elas vão expor traços de personalidades diferentes. Certo? Basicamente, essa é a contribuição do Maslow. O que mais vocês precisam saber sobre essa teoria do Maslow? Primeiro, que as pessoas podem estar em níveis diferentes. Segundo, que ninguém pode passar para o segundo nível sem antes ter o primeiro, pelo menos, parcialmente atendido. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, para mim ter necessidade social, a de segurança e a fisiológica tem que estar atendida ou parcialmente atendida. Para mim ter necessidade de estima, a social, a de segurança e a fisiológica tem que estar atendida ou parcialmente atendida. E assim sucessivamente. Entendido, pessoal? Então, as pessoas podem estar em fases distintas dessa pirâmide de necessidades. E essa pirâmide de necessidade não tem a ver só com objetivos e satisfação dentro do trabalho. Ela também tem a ver com objetivos e satisfação fora desse trabalho. Nessa imagem seguinte, por exemplo, a gente consegue mapear de que forma cada um desses degraus ou cada um desses níveis pode estar vinculado fora do trabalho e dentro do trabalho. Então, por exemplo, além de eu entender como aquela pessoa está dentro da pirâmide, naquele ambiente do trabalho, eu também tenho que entender como ela está fora do trabalho. Dentro do trabalho, por exemplo, ela já pode ter um trabalho seguro, ela já pode ter uma remuneração e um benefício legal, e ela já pode ter um emprego fixo. Ok, a necessidade de segurança está atendida. Mas lá fora, essa pessoa, ela mora numa favela, então ela não tem a necessidade de segurança básica atendida. Ela não tem água em casa, então ela tem problema sério com outras necessidades básicas, que são as necessidades de residir bem, as necessidades de comer, as necessidades de ter liberdade, porque lá tem um monte de bandido, né? Ela tem conflitos ao redor dela. Então, ela pode estar em um nível da pirâmide dentro do ambiente organizacional e em outro nível fora do ambiente organizacional. E é óbvio que isso vai influenciar e vai compor o conjunto de traços da personalidade daquela pessoa. Então, cada gestor, segundo a teoria humanística, tem um imenso desafio de entender em que parte desta pirâmide se encontram os seus colaboradores. E, óbvio, desenvolver estratégias para respeitá-los e acolhê-los de forma gradual. Qual é o objetivo de uma organização? O objetivo de uma organização é atender às necessidades dessas pessoas, pelo menos nos níveis fisiológicos, de segurança e sociais. E lá dentro da organização, ela, obviamente, vai em busca dos níveis de estima e autorrealização. Ok? Essa é a contribuição do Maslow, que entende que as pessoas estão em níveis diferentes de necessidades e que automaticamente elas têm motivações diferentes e que automaticamente elas têm traços de personalidades ou demonstram a sua personalidade com comportamentos completamente distintos. Essa, então, é a contribuição do Maslow para a teoria humanista de personalidade. E a segunda contribuição da teoria humanística é a teoria de Carl Rogers. A teoria de Carl Rogers concorda com as ideias do Abraham Maslow e ele acredita que as pessoas seriam basicamente boas em condições adequadas e tenderiam a buscar a realização de todas as suas potencialidades. Porém, o Rogers fala o seguinte: eu não posso ter todas as minhas necessidades atendidas com base naquela pirâmide se eu não tiver
3 variáveis essenciais. Quais são essas variáveis essenciais, pessoal? A autenticidade, a aceitação e a empatia. Professor, ficou confuso. Vamos explicar com calma. Para mim evoluir naquela pirâmide, por exemplo, tem uma terceira etapa lá, que é a de reconhecimento, não é? Então, o cara está num determinado ambiente, ele quer ser reconhecido pelos colegas, ele quer ser respeitado pelos colegas, ele quer ser respeitado pela família, ele quer ter o reconhecimento da família. Ótimo, excelente. Só que esse cara não vai poder ter isso tudo se ele não tiver trabalhado bem essas 3 variáveis essenciais, que é a autenticidade, a aceitação e a empatia. Ele falava o seguinte, que na variável autenticidade era muito importante que a pessoa tivesse a capacidade de ser genuína. Então, a pessoa não podia fingir ser algo. E a pessoa tinha que ter os olhos abertos para o mundo e para os sentimentos. Então, o que ele fala é o seguinte, que essa variável essencial chamada autenticidade é necessária para que a pessoa desenvolva o terceiro nível. Eu não posso ser reconhecido pela minha família, pelo meu trabalho, pelos meus amigos, eu não posso ter autoestima se eu não estou sendo autêntico, se eu não estou sendo verdadeiro, ok? Essa é a primeira variável essencial. A segunda variável essencial é a aceitação, que fala que as pessoas devem desenvolver uma atitude positiva de aceitação incondicional, que nos valoriza, mesmo conhecendo as limitações. Então, é extremamente positivo descobrir que ainda somos aceitos, mesmo quando nós somos autênticos. Uma variável completa a outra. Ela fala que a pessoa tem que ser autêntica, na primeira variável essencial, e na segunda variável essencial, fala que o ambiente no qual ela está inserido tem que ter uma capacidade de aceitação incondicional. Então, eu vou aceitar a pessoa da forma como ela é. Os traços de personalidade dela são respeitados e ela consegue ser ela mesma dentro do ambiente organizacional e fora do ambiente organizacional. Se ela consegue ser autêntica e ser aceita, automaticamente ela vai poder desenvolver bem aqueles níveis seguintes, ok? E por último, a variável essencial de empatia, que fala que a pessoa precisa ter empatia. Então, ser empático significa compartilhar e espelhar sentimento com os outros e refletir sobre os seus significados. Então, o ambiente onde ela está inserido, fora da empresa, dentro da empresa, precisa permitir que ela se sinta acolhida pelas pessoas, ou seja, que as pessoas tenham empatia com ela e que ela também tenha empatia com os demais. Isso vai permitir que ela seja aceita, isso vai permitir que ela atinja a autorrealização, isso vai permitir que ela tenha as suas necessidades de estima, como reconhecimento, orgulho, responsabilidade bem trabalhadas, e vai permitir que ela desenvolva habilidades do nível social, como, por exemplo, amizade entre colegas de trabalho, bom relacionamento com os amigos do trabalho e chefe, bom relacionamento com famílias e grupos sociais e uma boa interação com a comunidade. Então, o que o Carl Rogers fala é que sem as 3 variáveis essenciais, as pessoas nunca alcançariam os níveis seguintes daquela pirâmide, porque elas não estariam sendo elas mesmas e automaticamente não se sentiriam realizadas. E teriam traços de personalidade que, teoricamente, não iriam condizer com o setor ou com a fase da pirâmide em que elas supostamente estariam. Mas se elas estiverem sendo autênticas, aceitas e empáticas, ela vai desenvolver bem todos os níveis e os traços de personalidade serão claramente aqueles que pertencem de fato a ela. Ok? Basicamente, pessoal, esse é a última, na verdade, dessas 5 perspectivas. Então, a gente viu a teoria perspectiva biológico-genética, a teoria de perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica, a perspectiva behaviorista ou comportamentalista, a perspectiva dos traços de personalidade e a perspectiva humanista de personalidade. E aí, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre quaisquer uma dessas perspectivas, por favor, perguntem, tirem as dúvidas, que a gente vai tentando tornar o mais claro possível a relação de cada uma dessas teorias com a personalidade, a relação de cada uma dessas teorias com a forma como as pessoas se comportam no ambiente organizacional
e fora desse ambiente organizacional, ok? Podem fazer as perguntas aqui na lateral que eu vou respondendo, sem nenhum problema. Ó, uma outra relação importante que eu queria comentar com vocês são as relações entre personalidade e cultura e o estudo, que é mais recente, sobre pensamento intuitivo e pensamento analítico, certo? A relação de personalidade e cultura ela é muito importante porque, na verdade, uma coisa contribui para a outra. A cultura de um ambiente, ou a cultura organizacional, é o conjunto de tudo o que acontece dentro dele. Então, por exemplo, a cultura organizacional da minha empresa é a forma como as pessoas se comportam, é a forma como a empresa se porta, é a forma como aquele ambiente é bom ou ruim para se trabalhar. Tudo aquilo compõe a minha cultura organizacional. E a relação entre personalidade e cultura é muito próxima. Se num ambiente de trabalho eu tenho pessoas com personalidades que teoricamente são construtivas, aquilo vai permitir que a minha cultura organizacional seja elevada e que o meu ambiente organizacional seja agradável. Se eu tenho pessoas com traços de personalidade que atuam de forma negativa, automaticamente a minha cultura organizacional é prejudicada e o meu ambiente organizacional se torna mais carregado. Essa relação personalidade e cultura, ela também tem que ser observada pelo seguinte viés. Quando eu entro numa empresa, a empresa tem missão, visão e valores. Aquilo reflete a cultura daquela empresa, ok? Porém, eu tenho traços meus que são de personalidade. Se a minha personalidade é muito forte e a cultura daquela empresa é muito fraca, vai se sobressair, obviamente, a minha personalidade acima da cultura da empresa. E ao invés da cultura impor algo à minha personalidade, que é o que de fato deveria acontecer, eu vou ficar impondo a minha personalidade a todas as pessoas que estão ao meu redor. Isso, pessoal, é muito importante, principalmente nos processos seletivos. Professor, qual é o correto? É a cultura impor algo à personalidade e não o inverso. Então, o correto para as organizações é que a cultura organizacional seja forte e que ela imponha aquilo aos traços de personalidade de cada colaborador que é contratado. Porque se eu contrato um colaborador e ele tem traços de personalidade muito fortes e que são contrários à missão, visão e valores da empresa, se eu faço um recrutamento mal feito, aqueles traços de personalidade ruins vão automaticamente levar a minha equipe a um desempenho pior. E vão levar a minha cultura organizacional a sofrer um verdadeiro baque com base nos traços de personalidade daquela pessoa, ok? Lembra que a gente falou aqui alguns slides atrás, aquela perspectiva de liderança destrutiva? É basicamente isso. A minha empresa tem uma cultura. As pessoas na minha empresa, elas são simpáticas, elas são prestativas, elas são preocupadas, elas são engajadas, ok. Mas aí eu fiz um processo seletivo errado e coloquei lá dentro uma pessoa de personalidade muito forte, que é um gestor, e que ele é uma pessoa negativa, uma pessoa destrutiva, uma pessoa que tem traços que não estão de acordo com a minha cultura. Se isso acontecer e a minha cultura não for forte o suficiente, aquela pessoa vai sobressair os seus traços de personalidade em cima daquela equipe e aquela equipe vai ter a sua cultura afetada. Então, o correto é que a cultura da organização seja forte e que ela imponha ao contratado a melhoria da sua personalidade e não o inverso. Ok? E, por último, as colocações aí sobre o pensamento intuitivo e o pensamento analítico, que são estudos mais recentes, onde os psicólogos falam sobre esses dois tipos de pensamento. Eles falam que o pensamento intuitivo, ele é caracterizado por ser rápido, automático, inconsciente, implícito e exige relativamente pouca capacidade computacional. Está intimamente associado aos nossos sentimentos e emoções. E que o pensamento analítico, por sua vez, ele é caracterizado de forma a ser mais lento, consciente, a exigir esforço deliberado e explícito, a ser verbal, lógico e ter pouco afeto e poucas emoções envolvidas. Então, essa perspectiva que é nova, ou mais recente do que as antigas, que é do pensamento intuitivo e do pensamento analítico, também é muito trabalhada pelos psicólogos
como sendo analisada dentro dos extremos de personalidade, principalmente para a contratação de cargo de gestão, onde você tem que colocar pessoas que teoricamente serão responsáveis por um processo de tomada de decisão e que eu preciso definir qual tipo de pensamento necessário dentro daquele perfil. Então, além dos traços de personalidade, também se analisa a capacidade técnica que essas pessoas têm para a tomada de decisão, que é a função que elas vão desempenhar. E nesse contexto é que se analisa essas variáveis de pensamento intuitivo e pensamento analítico, que são mais recentes dentro dos estudos da psicologia do comportamento e dentro da psicologia de personalidade. Os estudos, na verdade, mais recentes, eles têm revelado que existem relações entre a personalidade, né, e esses estilos de pensamento. Há evidências, por exemplo, que pessoas com níveis mais elevados do traço de personalidade, realização, tendem a utilizar mais o pensamento analítico. Então, se eu quero pessoas que vão conduzir equipes de venda e que são focadas mais em resultados, esse gestor, essa pessoa tem que ter como traço o pensamento analítico de planejamento. Então, basicamente, essa é a contribuição dessa última análise, que é de pensamento intuitivo e pensamento analítico, que não está oficialmente alocada em nenhuma das teorias de traços de personalidade, mas que é mais recente e que também traz uma contribuição para analisar de que forma a personalidade é constituída e de que forma, dentro de cada contexto de personalidade, as pessoas desenvolvem o raciocínio e o pensamento, podendo ser ele intuitivo ou podendo ser ele analítico. Basicamente, pessoal, é isso, tá? A gente conclui aqui as teorias de traços de personalidade e eu queria muito que vocês pudessem sanar as dúvidas, se ficou claro, se não ficou, comentem aqui no chat, mandem as perguntas, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas possíveis e, ao mesmo tempo, manter tudo bem às claras. Eu acho que dos conteúdos de traços de personalidade, o mais complexo é o que a gente viu na aula anterior, que é a do Freud, que é a perspectiva psicanalítica, que fala sobre a composição de ego e superego, mas que, obviamente, as outras contribuições, como, por exemplo, a dos behavioristas e a dos traços de personalidade, assim como a humanística, também tiveram fatores muito relevantes e algumas delas são muito utilizadas na nossa prática administrativa corriqueira, como, por exemplo, é a dos traços de personalidade e a do Big Five Model, que é utilizado hoje muito usualmente nos processos de recrutamento e seleção, tá certo? Mandem as perguntas aqui para mim no chat, por favor, e eu vou fazer a chamada, a frequência da turma, tá certo? Gente, quem eu for colocando o nome, certo? Quem eu for chamando o nome e eu já vou lançando a presença. Então, eu vou mencionar o nome, quando eu mencionar o nome, você já sabe que eu já lancei a sua presença, ok? Se vocês não tiverem mais dúvidas ou mais indagações, eu vou ficar à disposição de vocês, mas quem não tiver pode deslogar da aula para que o professor consiga salvar, tá bom? Vou fazer aqui a frequência. Estou lançando presença aqui na Aline de Alencar, na Ana Beatriz Acosta, no Claudoberto, no Davi Pantoja, na Elaine Patrícia, no Erilândio e na Evangelane. Erilânio e Evangelane, ok. Na Francisca Luciana e no Juarez Ribeiro. Francisca Luciana e no Juarez Ribeiro. Juarez Ribeiro, ok. Na Julery e na Larissa. Julery e Larissa, ok, também. Na Lívia Oliveira e no Lucas Castro. Lívia Oliveira e Lucas Castro, ok.
No Manuel Daniel e na Maria Liriele. Manuel Daniel. E Maria Liriele, ok. Na Marília Pontes e na Marina Samara. Marília Pontes e Marina Samara. Na Melissa Emily e na Naisa Kelly. Melissa Emily e Naisa Kelly presentes. Na Raíza Ferreira e no Ramon Souza. Raíza Ferreira e Ramon Souza. No Samuel dos Santos e no Samuel Emerson. No Herbert Silva. Na Yasmin de Oliveira. E no Yuri Zidane. Todos esses estão com a frequência lançada. Faltou eu, professor, que eu sou Davane Evelis. Eu tô Seu aqui. nome? Davane Evelis. D de dado, Davane. Ah, está assistindo junto com o Davi, né? Isso, correto. Tá ótimo. Davane Evelis, ok. Presente também, já lancei, tá? Tá bom. Gente, muito obrigado. Tem uma atividade que está lá no portal de tarefas, que é da nossa aula de motivação. Vocês podem resolvê-la até o nosso próximo encontro. Vocês vão ler o artigo completo, que fala sobre a relação entre motivação e metas, e vão preencher um briefing, né, um resumozinho do que vocês entenderam e subir lá em anexo, né, nesse menu tarefas. Vocês podem fazer ela até o início da nossa próxima aula. Não vale pontuação, mas vale o aprendizado. Fala sobre a relação entre ganhos e os objetivos organizacionais e a capacidade de motivação, tá bom? Nosso próximo encontro sexta-feira e a gente se encontra. Tchau, tchau e muito obrigado.